Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas e mensageiros e seguidores. Hoje é um dia que nós comemoramos a vitória da resistência palestina em Gaza. Depois de 1 ano e 3 meses de massacres, eu até chamei, depois de 1 ano e meio de Terceira Guerra Mundial, uma guerra mundial, Terceira Guerra Mundial, que seria o mundo todo guerreando contra uma resistência que seria a resistência palestina em Gaza. E no final, depois dessa Terceira Guerra Mundial, onde o mundo inteiro se ajuntou com todo o seu poder, todo o seu armamento, toda a sua inteligência, contra um grupo que fazia 18 anos que tinha o bloqueio geral contra eles, até comida não podia entrar, e de repente, depois de 1 ano e meio, essa resistência pequena, ela derrotou esse mundo injusto, alhamdulillah, e eles conseguiram ter essa grande vitória contra o mundo injusto, para que esse mundo injusto saiba que, por mais que eles tenham a força na mão e o poder, e de pensarem que eles conseguem intimar ou conseguem impor o que eles querem, a resistência na Palestina mostrou para eles que quem tem isso e quem tem esse poder é somente Allah. Então a resistência palestina, ela estava com Allah e conseguiu realmente enfrentar esse mundo e derrotar esse mundo injusto. Alhamdulillah, tem pessoas que falam como é que foi essa vitória. Nós falamos, quando começaram essa guerra, há um ano e 3 meses atrás, eles colocaram 3 condições para derrotarem a resistência palestina. A primeira delas, eles disseram que vão acabar com a resistência em Gaza. Enquanto não acabar com o último homem da resistência, eles não iriam parar a guerra. A segunda questão, eles iriam libertar todos os reféns sionistas que estavam ali junto com a resistência palestina. A terceira questão, eles iriam remover os palestinos para Siná e dar Gaza para os sionistas, os judeus ali, para tomarem conta desses lugares e fazerem os seus assentamentos. 1 ano e 3 meses depois, a resistência está mais forte, alhamdulillah. Hoje a estatística fala que eles têm mais homens, têm mais armas, mesmo com todo o bloqueio, mesmo com tudo que eles fizeram e enfrentaram, até que o Netanyahu ontem ele estava dizendo, depois que ele foi lá e se ajuntou com os ministros dele e tal, e colocaram lá no Qatar, ele disse, estamos esperando a resposta da resistência palestina para ver o que eles vão falar para nós. Essa é a primeira derrota. A segunda derrota, por mais que eles fizeram contra o povo palestino, mataram crianças, mataram mulheres, mataram idosos, acabaram com todos os hospitais, com todos os meios que eles tinham de bombardearem, mataram os médicos, não deixavam entrar remédios, e o povo palestino continuou resistente lá, e somente a gente ouvia eles dizerem, alhamdulillah, essa palavra, e nós ficaremos aqui junto com a resistência até o último homem, ou a última mulher, ou a última criança que permanecer em Gaza, e realmente não saíram de Gaza, permaneceram resistentes ali mesmo, sendo massacrados, eles aguentaram, e eles falaram, Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala no Alcorão Sagrado, que nós temos uma de 2 questões. Quem entra nessas guerras contra os injustos, ele tem, Allah subhanahu wa ta'ala, ele falou, هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. Vocês querem de nós nessa guerra a não ser uma de 2 coisas benéficas. Quais são uma das 2 coisas benéficas? Ou o martírio ou a vitória. Então aqueles que tiveram o martírio, quem morreu, ele teve um desses benefícios. E aquele que permaneceu em vida, ele teve a vitória. Então Gaza, ela teve a verdadeira vitória que o mundo irá marcar na história do mundo, que no século XXI, em 2024, 2025, houve um enfrentamento, uma terceira guerra mundial, onde o mundo inteiro, o ocidental e o mundo árabe, todas
as superpotências, aquele que teve qualquer tipo de armamentos, eles foram lá e jogaram naquela resistência, naquele local pequeno onde essa resistência estava, e realmente a resistência palestina, os palestinos, eles tiveram essa vitória. Então hoje a gente comemora essa grande vitória, alhamdulillah, essa grande vitória que o profeta Muhammad a.s. ele nos mostrou no hadith, quando ele disse, um grupo da minha nação permanecerá, ele não irá ser aniquilado, não irá ser derrotado, não irá ser tirado desse local para um outro local, permanecerá até o dia do juízo final. São pessoas que são resistentes, que são muçulmanos, que praticam a religião muçulmana da maneira que Allah subhanahu wa ta'ala determina, e ele disse, as pessoas, os inimigos que irão contra eles, não irão derrotá-los. E aqueles que contrariarem eles, do seu próprio povo, não irão fazer um mal algum a eles. Até os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perguntaram, onde estará esse grupo? Aí o profeta Muhammad disse, estará na parte de Jerusalém, Beit al-Maqdis, wa atraf Beit al-Maqdis, no local onde está Jerusalém e ao redor de Jerusalém. Então, esse hadith do profeta Muhammad a.s., quando a gente lê ele, isso faz com que a nossa crença e a nossa fé tenha mais resistência, tenha mais fé, porque aquilo que o profeta Muhammad a.s. falar, ele acontece. Aquilo que Allah falar no Alcorão Sagrado, e o profeta Muhammad a.s. nos informar nos hadith do profeta Muhammad a.s., isso é fato, isso é real, isso o mundo inteiro não consegue modificar, e é uma questão que nós vimos agora. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ. Allah subhanahu wa ta'ala ele disse, num dia que os crentes irão se contentar com a vitória que Allah concederá a essas pessoas, e Allah concederá a vitória àquele que Ele quiser. Então essa é a vitória que nós devemos nos contentar com ela, alhamdulillah. Então depois que nós passamos vários meses, né, pedindo para Allah subhanahu wa ta'ala que dê o apoio a essa resistência, que dê a paciência a eles, que eles permaneçam resistindo contra essa grande máquina de matança mundial e injusta. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala atendeu, e Allah subhanahu wa ta'ala quis mostrar para o mundo que a palavra de Allah está acima de todas as palavras. E ainda mais que há uma semana atrás, há uns 10 dias atrás, quando o presidente dos Estados Unidos, ele levantou e disse que se os reféns não fossem libertados e soltos lá da resistência em Gaza, que ele iria queimar Gaza e iria queimar o Oriente Médio. Logo em seguida, Allah subhanahu wa ta'ala mandou uma fogueira, mandou um fogo do céu, do nada, e mandou esses ventos, essa ventania que está em Califórnia, que até hoje eles não conseguem apagar. Essa é a força de Allah subhanahu wa ta'ala. A força de Allah está acima de qualquer tipo de força. A força de Allah, que em um dia, o que Allah fez com eles em Califórnia, eles ficaram 1 ano e 3 meses fazendo em Gaza. E Allah subhanahu wa ta'ala continua com esse fogo, com essa fogueira na Califórnia, e eles não conseguem reter esse grande fogo. Esse que é o poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Então a pessoa não pode, por mais que ele seja forte, por mais que ele tenha uma força, uma potência, ele não pode se ter o orgulho e ter que impor a sua força contra aqueles que são menos favoráveis nesse mundo. Mas sim, a pessoa tem que ser justa. Por mais que ele tenha uma força, tem que saber sempre que Allah subhanahu wa ta'ala está acima de tudo isso. Nós estamos na Surat al-Ahzab. Hoje nós vamos levar 2 versículos, inshallah. Esses 2 versículos a gente fala sobre eles, depois nós vamos entrar na batalha que Allah subhanahu wa ta'ala ele cita na Surat al-Ahzab, e foi chamada Sura por causa dessa batalha. Então nós vamos entrar com ela nos detalhes, inshallah, que seria a batalha dos Ahzab. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo para nós algo importante aqui. Allah disse
E recorda-te, ó Muhammad, quando tomamos dos profetas um pacto da parte deles e da tua parte, da parte dos profetas. Qual que é esse pacto que Allah subhanahu wa ta'ala levou dos profetas? Esse pacto, Allah subhanahu wa ta'ala, ele levou primeiro de toda a humanidade, e também ele tomou esse pacto dos profetas. Então tem pactos que Allah subhanahu wa ta'ala citou no Alcorão sobre as pessoas, sobre todos nós, todos os seres humanos. Esse pacto que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala sobre وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala isso na Surah Al-A'raf, no versículo 172, e quando teu Senhor extraiu dos filhos de Adão, das suas costas, os seus descendentes. Allah, ele extraiu das costas do profeta Adam, alayhi salam, toda a sua descendência. E nós estamos entre essas descendências, até o dia do final, da forma que Allah subhanahu wa ta'ala determina. Ele tem o poder sobre isso. E ele disse, os seus descendentes, e fez os testemunhar. Todos nós testemunhamos quando nós estivemos naquela época, quando Allah subhanahu wa ta'ala extraiu das costas do Adam alayhi salam todas as suas criaturas, filhos do Adam alayhi salam, e nós demos o pacto. Qual que era o pacto? E fez os testemunhar contra si próprios, perguntando. Allah subhanahu wa ta'ala perguntou para todos nós, para todas as criaturas, acaso não sou vosso Senhor? E nós respondemos, sim. Esse foi um pacto entre nós e Allah. E toda pessoa, como o profeta Muhammad a.s. ele disse, toda pessoa quando nasce, ela nasce na pureza, ela nasce no Islã, ela nasce na pureza de adorar a um único Deus. E se você deixar uma pessoa num lugar onde ela não se mistura com as demais pessoas, ela irá crescer no coração dela ligado com o seu Criador, sabendo que tem um Criador, sabendo que tem somente esse Criador, e somente Ele que merece todo tipo de adoração, e a mais ninguém. E por isso que esse pacto foi dado para nós, os filhos de Adão. E um pacto que foi dado, que Allah subhanahu wa ta'ala está citando aqui no Corão, está citando sobre um outro segundo pacto que seria dos profetas. Allah subhanahu wa ta'ala disse, recorda-te, ó Muhammad, quando tomamos dos profetas um pacto da parte deles e da tua parte. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ. Aí Allah subhanahu wa ta'ala disse, dos profetas, todos os profetas, e entra entre todos os profetas o profeta Muhammad alayhi salam. Depois Allah subhanahu wa ta'ala ele citou os 5 principais profetas que Allah subhanahu wa ta'ala mandou para a humanidade. Dentre eles ele iniciou pelo profeta Muhammad alayhi salam. Ele disse, وَمِنْكَ, e de tu, ó Muhammad, e da tua parte, e da parte de Nuh, e de Ibrahim, e de Musa, e de Jesus, filho de Maria. E Allah subhanahu wa ta'ala ele citou esses 5 profetas, o profeta Muhammad alayhi salam, o profeta Nuh, o profeta Ibrahim, o profeta Moisés e o profeta Jesus. São esses 5 profetas que nós falamos, eles são os destaques dentre todos os profetas, que Allah subhanahu wa ta'ala ele citou eles. Os ulama, eles falaram bastante por que somente esses 5 foram citados. Começando pelo profeta Muhammad alayhi salam, é como se Allah subhanahu wa ta'ala estivesse dizendo que esses 5 profetas eles eram principais com os seus povos. E eles repetiram as histórias com os seus povos da mesma forma que todos os profetas anteriores a eles tinham com os seus povos também. Então as histórias elas se repetem. Você tem 2 partes, uma parte que crê em Allah subhanahu wa ta'ala e a outra parte que é descrente. E cada profeta ele teve os seus problemas com os seus povos. E Allah subhanahu wa ta'ala ele citou o profeta Muhammad alayhi salam para mostrar que o profeta Muhammad é destaque entre todos os profetas. E que Allah subhanahu wa ta'ala teve esse pacto aos profetas para mostrar a eles do que todos eles, cada um que viesse, que falasse, confirmasse a profecia do profeta anterior a ele,
e confessasse a profecia do profeta posterior a ele. Então Allah subhanahu wa ta'ala, quando falou sobre o profeta Nuh alayhi salam, وَإِذْ قَالَ نُوحٌ لِقَوْمِهِ, quando o profeta Allah subhanahu wa ta'ala disse sobre o Noé, e quando Noé ele disse para o seu povo que para eles acreditarem nos mensageiros. Quais são os mensageiros? Se veio somente um mensageiro a eles, os mensageiros que seriam anteriores ao profeta Nuh e aqueles que virão depois do profeta Nuh. Então, cada pessoa que crê em Allah deve acreditar em todos os profetas, anteriores ao profeta que ele veio e posteriores ao profeta que virá depois desse profeta. O único profeta que não veio posterior a ele é o profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele, e os demais, todos eles tiveram profetas anteriores e posteriores. Então, o pacto era esse, que esses profetas confirmassem do que os profetas anteriores a você também. Você deve divulgar para o seu povo, para acreditarem nele, nesses profetas neles, e também acreditarem nos profetas que virão posteriores a você, anteriores e posteriores. O profeta Nuh, subhanallah, nós falamos, tem um hadith que Allah, o profeta Muhammad alayhi salam, ele fala que todo profeta ele veio para o seu povo específico. E o profeta Muhammad alayhi salam, ele veio para todos os povos. Então o profeta Jesus ele veio somente para o povo de Israel e não veio para os demais povos. O profeta Moisés também. O profeta Nuh, aqui ele foi citado e ele tem algo em comparação com o profeta Muhammad alayhi salam. O profeta Nuh, no tempo que ele veio para todas as pessoas. Mas quem que eram as pessoas depois no tempo do profeta Nuh? Depois que Allah subhanahu wa ta'ala trouxe o dilúvio, então permaneceram quem? Poucas pessoas do povo dele. Aqueles que acreditaram nele. Então Nuh se tornou um profeta naquela época, depois de ser salvo, para o mundo. E o mundo dele eram aquelas 10 pessoas. Então, no tempo do profeta Nuh, eram somente aquelas pessoas. Então Allah subhanahu wa ta'ala quis comparar com o profeta Muhammad alayhi salam, da maneira que o Nuh ele foi para toda aquela população daquela época, que eram poucos, eram mais ou menos 10 pessoas, como o profeta Muhammad alayhi salam, ele cita que há profetas que vêm no dia do juízo final e que têm 10 seguidores, e outros têm 1 seguidor, outros têm 7 seguidores, outros não têm nenhum seguidor. Então tem profetas que virão no dia do final, eles divulgaram a mensagem, só que não tiveram nenhum seguidor. E todos esses povos, no dia do juízo final, Allah subhanahu wa ta'ala ele irá fazer esse pacto para que todos permanecessem ou todos ficassem perante Allah e perante toda a humanidade, e cada profeta será questionado sobre aquilo que ele divulgou para o seu povo. E o povo será divulgado também, será interrogado também naquilo que o profeta deles divulgou a eles. E esses vêm os próximos versículos, que Allah subhanahu wa ta'ala lhe disse: لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ, para que Allah pudesse interrogar os verazes acerca da sua veracidade. Allah irá interrogar quem? Os profetas. Vocês divulgaram a mensagem do Islã para os seus povos? Interrogar os povos. Vocês foram divulgados por esse profeta? O profeta com certeza irá dizer sim. Só que tem profetas que não têm seguidor nenhum. E tem outros que têm poucos seguidores. Aí Allah subhanahu wa ta'ala lhe diz: quem irá testemunhar a favor de vocês que vocês divulgaram? Todos os profetas irão dizer: quem irá testemunhar que nós divulgamos a nossa mensagem para o nosso povo? Atenderam ou não atenderam? Quem irá testemunhar são os seguidores do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Então nós somos as testemunhas do que todos os profetas divulgaram a mensagem. E nós somos testemunhas do que tal profeta ele teve tantos seguidores, tal profeta ele não teve nenhum seguidor, tal profeta ele teve vários seguidores. Nós somos testemunhas do dia do final perante Allah subhanahu wa ta'ala em relação a isso. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, para que Allah pudesse interrogar os verazes acerca da sua veracidade. Se os verazes serão interrogados, imagine os mentirosos. Se Allah irá questionar a pessoa que foi veraz, a pessoa que andou certo, a pessoa que adorou Allah subhanahu wa ta'ala de uma forma correta, será interrogado por Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine aquela pessoa que
ela sempre teve a vida dela contrariando a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, teve a vida dela contrariando os mensageiros, teve a vida dela contrariando os livros sagrados que Allah subhanahu wa ta'ala mandou para a humanidade. Aí Allah subhanahu wa ta'ala lhe disse sobre essas pessoas que não foram verdadeiros, que não tiveram a veracidade na vida deles, Allah subhanahu wa ta'ala lhe disse, preparou para os descrentes um doloroso castigo. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ, e ele preparou para os descrentes عَذَابًا أَلِيمًا, um doloroso castigo. O doloroso castigo de Allah subhanahu wa ta'ala é o fogo do inferno que Allah subhanahu wa ta'ala preparou para aqueles que se desviaram da ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Então aqui Allah subhanahu wa ta'ala ele citou esses profetas. Quando alguém perguntar para nós quem são os 5 profetas destaques, a gente fala em árabe que são Ulil Azm. Man hum Ulil Azm? Ulil Azm são os 5 profetas. Profeta Nuh, profeta Ibrahim, e o profeta Musa, o profeta Jesus e o profeta Muhammad, que a base de Allah subhanahu wa ta'ala esteja com todos eles. O profeta Nuh, porque ele foi o pai da segunda humanidade, que seria o profeta Nuh. Depois que Allah subhanahu wa ta'ala trouxe o dilúvio e as pessoas morreram todas, então Nuh ele se tornou o mensageiro para essas pessoas, para a terra. O profeta Ibrahim alayhi salam, ele foi o pai dos profetas, porque da descendência dele vieram os últimos profetas. O profeta Musa alayhi salam, porque ele foi um dos profetas que mais sofreu com seu povo, com os judeus, e teve mais histórias, e por isso que Allah subhanahu wa ta'ala citou bastante ele no Alcorão Sagrado. O profeta Jesus também, ele foi o cumprimento da mensagem do profeta Moisés, e ele veio anterior ao último profeta, que seria o profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele, e também que teve bastante seguidores. O profeta Muhammad alayhi salam, ele é o destaque entre todos esses profetas, e todos eles tiveram, quando Allah subhanahu wa ta'ala fez o pacto com eles, que eles falassem ou eles acreditassem do que o profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele, ele é o último dos mensageiros e é o que mais será seguido pelas pessoas no dia do final, onde o profeta Muhammad alayhi salam, ele disse para os seus companheiros, vocês aceitam que o povo ou que os meus descendentes, os meus seguidores do profeta Muhammad alayhi salam, sejam 1/3 do paraíso? Eles disseram sim, com certeza, 1/3 do paraíso, dentre 124 mil profetas, nós sermos o terço, 2/3 para os demais. Aí ele disse, eu espero que nós sejamos a metade do paraíso. E tem outro hadith que fala que nós seremos o 3/4 do paraíso. Então nós seremos a maioria que irão entrar no paraíso em relação aos seguidores de todos os profetas, porque cada profeta ele terá os seus seguidores que entrarão no paraíso, só que os profetas anteriores ao profeta Muhammad alayhi salam, eles tinham um tempo determinado. O profeta Muhammad alayhi salam, depois que fechou o ciclo da profecia, todos aqueles que seguiram ele até o dia do final são considerados os seguidores do profeta Muhammad alayhi salam. Aqueles que seguiram ele, inshallah, entrarão no paraíso, e essas pessoas elas serão a maioria do paraíso. Então Allah subhanahu wa ta'ala ele prometeu isso ao profeta Muhammad alayhi salam. O profeta Muhammad alayhi salam, ele mostrou isso para nós, e os companheiros, quando o profeta disse isso, eles disseram Allahu Akbar. É isso que a gente não imaginava que nós seríamos o tanto do paraíso em relação aos demais seguidores e profetas. Por quê? Porque o profeta Muhammad alayhi salam, ele terá esse grande privilégio de ter mais seguidores do que qualquer outro profeta. E assim a gente termina Allahi alaikum até o final. Essa é uma batalha importante que Allah subhanahu wa ta'ala citou no Coran. Nós vamos falar sobre os detalhes dela, inshallah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Nós seremos metade do paraíso. A gente fala que é 3/4 do paraíso. Portanto, seguidores
nosso global. Isso, sim, sim. Os outros, um quarto ou metade, são dos seguidores dos outros profetas. Sim. Mas não tinha o Islã antes. O Islã, todo profeta ele foi muçulmano. Porque a palavra Islã, ela significa a pessoa ser submissa totalmente e voluntariamente à vontade de Allah. Essa é chamada de muçulmana. E Allah subhanahu wa ta'ala citou no Corão que todos os profetas eles eram muçulmanos, quer dizer que eles eram submissos totalmente e voluntariamente à vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, quando cita a história do profeta Ibrahim alayhi salam, ele fala que ele era muçulmano. Hanifa musliman. Sim. E, o profeta José, ele pede a Allah subhanahu wa ta'ala dizendo: Tawaffani musliman. Me deixa falecer no Islã, permanecer no Islã, quer dizer que ele era muçulmano. E todos, Allah subhanahu wa ta'ala fala: Inna dina, a religião para Allah é o Islã. Inna dina inda Allah o Islã. Então todos os profetas eles eram muçulmanos. Tá? Então, agora, muçulmanos seguidores de Jesus, muçulmanos seguidores de Noé, muçulmanos seguidores de José, muçulmanos seguidores de Abraão. Só que todos eles eram muçulmanos. Todos os profetas e seus seguidores reais eram muçulmanos. Mas não esse muçulmano, você está falando de muçulmano em termos de submissão aos atos que vai mandá-la. Isso. Não, até no nome. Até no nome, porque os próprios profetas no Corão, quando a gente cita os nomes deles, se você pegar o nome de cada profeta, Allah subhanahu wa ta'ala cita que ele era muçulmano. A palavra é Islã. Eles eram muçulmanos. Agora, como seguidores do profeta Muhammad, o último profeta, quando a gente fala muslim, você já vai direto naqueles que são seguidores do profeta Muhammad a.s. depois da vinda do profeta Muhammad a.s. porque depois da vinda do profeta Muhammad a.s. somente aqueles que seguem o profeta Muhammad a.s. são muçulmanos. Aqueles que não seguirem, deixam de ser muçulmanos. Então, agora, o profeta Muhammad a.s., os seguidores dele, apenas os seguidores dele, eles terão essa dimensão dentro do paraíso, sendo comparados com os outros profetas, porque os outros profetas, como nós falamos, tiveram menos. Eram 124 mil profetas, só que tinha profetas que não tinham nenhum seguidor. Tinha profetas que tinham 10 seguidores, tem profetas que tinham uma pessoa, um seguidor. Tinha profetas que tinham 7 seguidores. Os que mais assim seguiram, no tempo do profeta Moisés, no tempo do profeta Jesus, no tempo de alguns profetas, Deus ele citou no Corão, eram 100 mil, era um tal número. Agora, os seguidores do profeta Muhammad a.s., eles já são a maioria. Isso. Tem alguma pergunta? Não. Vamos encerrar aqui então, que vai começar a reza, inshallah.